Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal Geografia _Info. E no tema de hoje, nós vamos tratar de taxas de crescimento populacional e teorias demográficas. Vocês sabem o que são? Se não sabem, fique aí que vocês vão aprender tudo sobre isso, certo? A taxa de natalidade indica o número de nascimentos por 1.000 habitantes no período de um ano. Já a taxa de mortalidade corresponde ao número de óbitos anuais por 1.000 habitantes. A diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade é chamada de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é positivo quando o número de nascimentos for superior ao número de mortes. Já esse mesmo crescimento é negativo quando o número de mortes for superior ao número de nascimento. Lembrando que também ele pode ser nulo quando o número de nascimentos registrados é equivalente ao número de mortes no mesmo espaço de tempo. A taxa de fecundidade é associada ao conceito de natalidade. É um dado estatístico que indica a média do número de filhos que uma mulher tem durante a sua idade fértil, que é aproximadamente de 15 a 50 anos. Nas últimas décadas, as pesquisas sobre a taxa de fecundidade indicam uma diminuição em diversas partes do mundo, sobretudo nos países desenvolvidos. Agora, nós vamos tratar da mortalidade infantil, que corresponde à morte de crianças entre 0 e 12 meses de vida. Embora a mortalidade infantil tenha diminuído, ainda é uma realidade em muitos locais do mundo, sobretudo naqueles locais que apresentam as piores condições de vida, desde falta de saneamento básico e acesso à educação, saúde, proliferação de doenças, dentre outros. Expectativa de vida, também chamada de esperança de vida, corresponde ao número de anos atingidos por uma população num determinado espaço de tempo. Com o passar dos anos, esse dado, felizmente, tem aumentado em diversas partes do mundo. Teorias demográficas. As principais teorias demográficas que abordam o ritmo de crescimento populacional são a malthusiana, a neomalthusiana, a reformista e a de transição demográfica. Thomas Robert Malthus elaborou no final do século XVIII uma teoria populacional que apontava para o desequilíbrio existente entre os crescimentos demográficos e a disponibilidade de recursos no planeta Terra. Na teoria malthusiana, as populações aceleravam sempre o seu ritmo de crescimento, que seguia a linha de uma progressão geométrica. Na progressão geométrica, os números ficam dessa forma: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai. Enquanto que a disponibilidade de recursos e de alimentos aumentaria conforme uma progressão aritmética. Vocês conseguem perceber que a proporção de pessoas aumentaria muito mais do que a proporção de alimentos. Sendo assim, Malthus acreditava que esses problemas gerados pelo crescimento seriam associados principalmente aos mais pobres e que a solução estaria em uma política antinatalista chamada de controle moral, onde persistia o controle da natalidade, abstinência sexual, aumento da idade média dos casamentos, diminuição do número de filhos que tendesse a diminuir as taxas de natalidade, principalmente entre as populações mais carentes economicamente. Só que Malthus errou em subestimar os avanços tecnológicos nos processos de produção que fizeram com que a oferta de recursos e alimentos se ampliasse muito acima do previsto. Já na teoria reformista ou marxista, a adoção de políticas sociais de combate à pobreza, com a aplicação de leis trabalhistas que assegurem a melhoria na renda do trabalhador, a democratização dos meios sociais de produção, também é considerada uma estratégia nesse mesmo sentido, visando o bem-estar social. Já na teoria neomalthusiana, as populações, sobretudo as de baixa renda, deveriam ter os seus índices de natalidade controlados, usando métodos
contraceptivos. Em alguns países, governos adotaram medidas de esterilização em massa das pessoas mais pobres, além de distribuírem anticoncepcionais gratuitamente e promoverem campanhas de conscientização. Por exemplo, na China houve a política do filho único e difundem-se até os dias atuais muitas campanhas ou imagens publicitárias com o modelo ideal de família, formado pelos pais e por 2 filhos apenas. Lembrando também que o Brasil também realiza essa política neomalthusiana ao distribuir gratuitamente nos postos de saúde preservativos, também incentivarem o uso de métodos contraceptivos. Agora, a teoria da transição demográfica considera que a explosão demográfica é um fenômeno transitório, geralmente causado pelo desenvolvimento econômico e social das nações, o que resulta na queda imediata das taxas de mortalidade, o que eleva o número de habitantes. Por outro lado, a natalidade também diminui, mas em um ritmo mais lento, fazendo com que a explosão demográfica inicial seja substituída gradativamente por uma diminuição no ritmo de crescimento do número de habitantes. Foi assim, por exemplo, na Europa, que hoje apresenta baixíssimos níveis de crescimento populacional. No Brasil, também não foi diferente. A população aumentou rapidamente no século XX e teve seu crescimento diminuído nas últimas décadas. O principal efeito disso é o envelhecimento populacional. O Brasil, até pouco tempo atrás, era considerado um país jovem, com boa parte da sua população com média de idades baixas. Atualmente, passou a ser considerado um país adulto, com potencial para tornar-se um país idoso nas próximas décadas. Enquanto que, na Europa, o envelhecimento populacional já é uma realidade e ocasiona uma série de problemas relacionados com a previdência social e a diminuição da população economicamente ativa, certo? Por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários qualquer dúvida ou qualquer comentário que vocês tenham sobre a aula. Deixando um agradecimento a todos os nossos inscritos. Se você curte o nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, é muito importante pra gente, certo? Vou passar agora os nossos contatos. No Instagram é @geografia_info. No Facebook, Geografia Meio Ambiente. E no Twitter, Geografia_info. E até a próxima. Tchau!